dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao canal do Guia para a Construção. Hoje, com o apoio da Sinergia Treinamentos, apresentamos o professor Wagner de Miranda Pedroso, falando sobre conceitos para a elaboração do Plano de Gestão de Resíduos da Construção Civil. A apresentação de hoje com o professor Wagner faz parte de uma campanha que estamos fazendo nesta Semana do Meio Ambiente em prol dos 114 catadores de Guarulhos, parceiros do projeto Coleta Seletiva Solidária. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Quero agradecer aí pela oportunidade de estar falando com vocês. E aí eu vou fazer uma apresentação que é um conceito geral sobre gestão de resíduos. Eu tenho tentado simplificar esse conceito de plano de gestão de resíduos que muitas pessoas entendem como um documento. É um documento, de fato, mas esse documento ele pode ser muito mais do que isso. Eu posso fazer gestão, eu posso pensar em minimização de resíduos. Existe um chavão aí que acabou vindo da literatura, Plano de Gestão de Resíduos da Construção Civil, então você vai dando nomes, mas o conceito de gestão de resíduos, se você é um técnico ou uma técnica que faz a gestão de resíduos, você pode pensar em levar isso para hospitais e clínicas, o que seja, o conceito é o mesmo. O que muda são as legislações, que eu vou comentar um pouquinho para você. Então está aqui a apresentação inicial que foi feita, a sinergia, um pouco do meu mini currículo. Então, o conceito geral de gestão de resíduos, ele é pautado nessa figura aqui, mas tudo que a gente faz é para evitar que o que está nessa figura aconteça. E o que tem aqui nessa figura? Essa figura aqui tem os resíduos sendo dispostos num local que seria um terreno longe, de baixo valor, que ninguém quer, que tem baixa produtividade e tal. O pessoal começa a jogar lixo lá e vira um lixão. Neste local aqui, você tem uma incidência de pessoas que acabam, pelo nosso problema social que a gente tem no país, acabam subsistindo desses resíduos. Então essas pessoas estão lá numa situação que a gente chama de vulnerabilidade. Então você tem homens, mulheres, crianças, idosos, tem toda sorte de pessoas. E dentro desse contato de resíduos, você tem também animais. Pode ser o cachorrinho, o cavalinho que tem ali, a criação de porco, ratos e urubus. Você tem todo esse contexto envolto aí. Isso tudo traz uma situação degradante do ponto de vista social, porque são pessoas morando e sujeitas a se machucarem aqui, e também de contaminações. Então, tudo que está aqui, ele pode gerar uma contaminação. Então, esse caminhãozinho que veio descarregar o resíduo, esse lixo ele pode voltar para o motorista que vai embora, ou a pessoa que está manuseando esses resíduos em todas as circunstâncias possíveis. Essa figura aqui, que está muito na moda agora, a questão do coronavírus, é uma figurazinha lá da internet, do coronavírus, que também vai se espalhar para todo lado. Eu vou ter a degradação desse resíduo, conforme ela degrada, ela gera chorume, e isso contamina o meu lençol freático e a água. O conceito geral da gente tratar um lixão ou não deixar que ele se perpetue, ele um principal bem que a gente protege é a água, né? A gente pode falar que eu tenho uma área, a área vai ficar inviabilizada, verdade, mas ela é estanque. Toda vez que essa contaminação cair na água, no lençol freático, isso daí vai para longe, então isso piora muito o contexto. Você pode estar falando assim para mim, mas Wagner, você está falando de resíduo da construção civil, que é um resíduo inerte. Mas nem tanto. Quando você tem um resíduo da construção civil, ele vai estar aqui, vai estar se misturando com resíduos hospitalares. Vocês que são da área da construção civil,
engenheiros civis ou arquitetos ou que tem alguma ligação com isso, podem estar fazendo uma reforma de uma clínica veterinária e tal, e isso vai ter aí também pode ter o contato com resíduos infectantes, então eu posso ter toda essa sorte, então vale para todos, então tem que tomar este cuidado. Eu poderia ter, chegando aqui nesse aterro ou lixão, telhas de amianto, que são controladas, então eu tenho materiais, poderia ter tintas líquidas, que não são para chegar aqui, então toda essa sorte em correlação, ela pode acontecer. Para isso, eu sempre abro, e aí é uma coisa um pouco mais genérica, eu não fico direto só na resolução CONAMA, mas eu costumo mostrar que a gente tem uma obrigação maior, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela é posterior à resolução CONAMA, que é de 2002, mas ela abraça todo o contexto. Então eu poderia estar falando aqui de resíduos da construção civil, resíduos hospitalares, resíduos da indústria, resíduos de um estabelecimento qualquer, um mercado ou restaurante. Isso aqui vale para tudo, é coringa. Se a gente fica só na resolução CONAMA, você fica um pouco fechado. E essa lei ela vale em todos os ambientes possíveis, ela não substitui pela CONAMA. Então está aqui, né, uma ferramenta para gestão integrada e gerenciamento de resíduos, é o que está. E lá tem uma definição importante de resíduo e rejeito. O resíduo é substância, objeto que você se propõe que tem que destinar a atividade resultante de atividade humana, no estado sólido, ok, é uma política nacional de resíduos sólidos, tranquilo. Semissólido, então eu tenho borras de estação de tratamento de água, de esgoto, eu poderia ter uma pasta de tinta ou algo assim que seja. Gases, né? O exemplo que eu costumo dar aqui são os gases refrigerantes do ar-condicionado. Então, ele tem que ter uma destinação correta. Qualquer reforma que você for fazer, você vai se deparar com um sistema de ar-condicionado antiquado ou antigo que você vai ter que substituir. Nesse contexto, eu vou ter que destinar para a reciclagem os gases refrigerantes. Isso aqui é muito pouco falado, mas é uma obrigatoriedade. E líquidos. Esses líquidos aqui são aqueles que eu não posso descartar na rede coletora. Então, o líquido que não dá para ir na rede pública. Então, por exemplo, o resíduo do limpa-fossa, da caixa de gordura, são esses líquidos aqui. E aí, no outro lado, na outra mão, eu tenho a questão do rejeito. O rejeito é assim, tudo que eu não consigo destinar para reciclagem, mesmo pagando, né, ele vira um rejeito, que é para onde vai? Para um aterro. Aterro, toda vez que eu falo aterro, é aterro controlado, não é lixão e não é bota fora. Isso não está na minha linguagem. Toda vez que isso entra é para criticar, para dizer que não pode, independentemente da situação. Então, quando eu tenho o rejeito, que eu esgotei todas as possibilidades de tratamento e recuperação de forma, né, economicamente viável. Então, um exemplo aqui é o resíduo de poda de árvore. Né? Você tem toda uma condição técnica possível para encaminhar para compostagem. Porém, ele custa 30%, 50% mais caro do que encaminhar para aterro. Então, ele acaba sendo inviável economicamente. A empresa tem que se propor a pagar essa diferença. Muitas vezes, o financeiro não permite isso e a gente, como técnico, acaba tendo que aceitar enviar esse material como rejeito. Então, a diferença é essa. Um eu consigo reciclar, mesmo pagando, e o outro é um rejeito, eu tenho que destinar para aterro, uma finalidade definida. Outro contexto possível de entrar como rejeito seria resíduo de incineração. Não é muito difundido isso, mas incineração ele só gasta energia, não tem reaproveitamento energético. Existem já alguns estudos para isso,
Isso é implantado largamente na Alemanha, na Europa como um todo. No Brasil é uma discussão que ela vai sendo protelada no dia a dia, aí passam-se os anos e a gente não tem estação de aproveitamento energético de resíduo sólido urbano. Um outro conceito que traz na política nacional é a da logística reversa. Então, é um instrumento de desenvolvimento econômico dos bens ou dos materiais que são utilizados pelo usuário final. Então, um conceito que a gente precisa às vezes esclarecer é que eu, na indústria, eu pego minha bombona de plástico, meu material de vidro, eu devolvo isso para o fabricante ou mando para reciclagem. Conceitualmente, é uma logística reversa, mas não é a que está definida conceitualmente na política. A política é a embalagem material pós-consumo, ou seja, que chegou no consumidor final. Então a gente tem alguns viés aí, a gente não tem muito tempo para debater isso, né, para não atrapalhar aí o correr da nossa palestra, do nosso encontro. Dito isto aí sobre logística reversa, a gente tem uma decisão de diretoria da CETESB, pensando no estado de São Paulo, que tem lá um conceito, ela já tem essa questão de logística reversa estabelecida através de acordos setoriais, que são contratos com sindicatos, com representantes de classe das indústrias, que aí ela junta o poder público ou a companhia ambiental e os representantes das áreas e fazem um acordo, que é um contrato para ir estabelecendo metas e objetivos ao longo do tempo. Né? Indo um pouquinho para o nosso conceito de gerenciamento, então também é definido o gerenciamento de resíduos sólidos, são ações para a destinação final adequada dos meus resíduos ou rejeitos. Então a ideia é que eu faça da forma correta, sempre o que se prega é a forma correta. Então eu tenho toda a ação, quem coleta, como que eu identifico, como eu organizo, tudo isso são as ações exercidas, são as atividades práticas para mandar o resíduo embora da minha empresa. Depois que você tem o resíduo, não me interessa aquele material de uma forma ou de outra, então eu tenho que destinar isso de forma adequada. Posso pensar isso para papel, para plástico, para o entulho, para o ferro, para o cobre, para o material que eu tiver dentro da minha obra, o gesso, o isopor, tudo isso eu tenho que pensar e tem que ser adequado, tá? Quando eu falo em gestão integrada, e isso que é o ponto nevrálgico aqui do plano de gestão de resíduos, é que eu vou fazer ações para redução do meu resíduo. Se eu consigo eliminar ele na fonte, se eu consigo não ter o resíduo, será que eu fiz um estudo na reforma, eu teria até uma parede para retirar, mas vai gerar resíduo, será que eu consigo dar o mesmo resultado sem remover uma parede ou duas ou algo assim, e aí eu consigo não gerar? Então são ações de inteligência, né, que você usa para não gerar um resíduo. Então você tem que pensar, repensar, treinar o funcionário. Então aquela pessoa da mão de obra que desperdiça mais material, então eu dou um treinamento para que isso tenha menor índice de perda de material. Então, né, o azulejista que corta lá e tem mais perdas e tal, então eu vou dando treinamentos para poder minimizar todos esses pontos. Então, tudo isso é pensar. Existem materiais que facilitam a aplicação e nesse conceito acaba gerando menos resíduo, ou não gerando, porque a ideia é não gerar, né? Dentro do que está estabelecido em Lei Federal de 2010, o Plano Municipal Integrado de Resíduos Sólidos deve definir, né, a referência de entrega nas seguintes atividades: industriais, pastoris, né, serviço de saúde, serviço público de saneamento de básico, que é a estação de tratamento de água e esgoto, terminais de transporte, mineradora ou estabelecimentos, e
construtoras, que é o mote, o principal objetivo desse nosso encontro aqui. Vejam, esse nosso encontro nós estamos falando de plano de gestão, né, voltado para a construção civil, mas se você reparar, a gente tem outros negócios envolvidos, você tem restaurantes, todos eles ligados. Esses planos de gestão, e eu vou chamar de plano de gestão de resíduos e não plano de gestão integrado, ele é contextualizado pelo seguinte: você tem a prefeitura como obrigatória, né, o maior ente que tem que fazer o seu plano de gestão de resíduos, e nós, como empresas, nós temos que seguir o plano definido por ela. Então, tem prefeitura que tem definições de que você entrega no plano no ponto de entrega voluntária. Você tem prefeituras que você tem que contratar vou chamar de caçambeiro, né? Quando eu falo caçambeiro, homologado. Então, eu tenho todo esse contexto. E na inexistência do plano de gestão integrada, que é emitido pela prefeitura, isso não me impede, como empresa, de ter que montar meu plano de gestão de resíduos. Fica mais aberto. Então, um restaurante que entrega seus materiais para coleta pública, se a prefeitura não define nada, ele não tem problema nenhum ele descartar o resíduo dele ali dentro. Mas existem algumas prefeituras, como a de São Paulo, por exemplo, que ela coloca que o limite é de 200 litros ou 50 quilos por dia. Um restaurante gera mais do que isso. A partir do momento que ele gera mais do que esses 50 quilos ou 200 litros de resíduos, ele tem que montar seu plano de gestão, independentemente da prefeitura. O conceito geral é que o ente maior gerenciador de resíduos é a prefeitura. Então, eu monto o meu plano, digo o que eu tenho dentro da minha empresa e remeto para que a prefeitura tenha ciência do que ocorre. A gente tem visto muito esse problema do Covid, de saneamento, algumas expressões como brasileiro pula no esgoto e sai andando e tal, né? E consegue resistir, mas todo esse conceito, esse contexto é para melhorar o saneamento, que são, né, quando eu penso como prefeitura ou como estado ou no contexto federal, eu penso em planejamentos de longo prazo, 20, 30 anos. Óbvio, na empresa eu vou pensar isso em 2, 3 anos, eu tenho que ter esse plano de gestão dessa forma. Se eu pensar que uma obra vai durar 6 meses, eu vou pensar dessa forma também. Então eu tenho que sempre adaptar isso. E esse plano de gestão, ele serve como um planejamento estratégico. Eu vou ver todos os conceitos dos quais eu tenho necessidade de me adaptar. E o que tem dentro desse plano de gestão? Então tem lá os itens dentro da política nacional: descrição do empreendimento, eu vou fazer o diagnóstico dos resíduos, ou seja, quais são os resíduos que geram dentro da minha empresa. Então, todo esse contexto eu vou estudar. Eu sou obrigado por lei. Eu vou definir os responsáveis em cada etapa do gerenciamento, o que faz o diretor, o que faz o gerente, o que faz o mestre de obras e o que faz o próprio pedreiro. Ele está ali, ele tem uma obrigação, né? O azulejista, tal, e assim por diante. Eu vou pensar em colocar procedimentos operacionais. Então, né, como empresa, você tem essa necessidade, essa importância de pensar em instruções de trabalho. Mas o meu pedreiro, ele é analfabeto. Ok. Quando eu tenho o meu procedimento operacional, ele pode ser por gravuras, por figuras, pode ser o treinamento verbal, que seja. Isso daí tudo é expressão de procedimentos e formas de trabalho. Então, tudo isso aqui, né, como comentário, essa política nacional, ela acaba sendo materializada pela empresa.
Reparem, empresa pode ser o canteiro de obras, pode ser a prefeitura, pode ser qualquer um. E aí são ações presentes e futuras, né, e tal. Quando eu penso no município, ela é democrática. Quando eu penso numa obra, você tem algum gestor que vai pensar, planejar e pedir para executar. Na obra, na hora que você vai falar em procedimento, tudo depende, é lógico, das pessoas. E quando as pessoas participam do procedimento e podem dar sugestões de onde deixar o resíduo, como manusear, elas acabam aprendendo e fazendo muito melhor. É óbvio, isso vai depender muito do gestor. Eu vou ter que ter ações preventivas e corretivas para o gerenciamento correto, porque um dos pilares é que a gente não deixe um resíduo se contaminar com o outro. Então, se eu tenho resíduo de entulho e aí o pessoal da obra joga resíduo de tinta por cima, eu misturei aquilo, eu contaminei. Então, eu gerenciei de forma incorreta. Outro ponto muito sério que leva a gente a gerenciar seriam as questões trabalhistas. Então, se eu tiver acidente no meu canteiro de obras, ele é um problema. Então, essa lei não é uma lei trabalhista, mas ela traz essa luz também de que a gente tem que tomar cuidado com os nossos trabalhadores. E aqui também tem um outro contexto. Se eu tiver resíduos de vidro, por exemplo, ou pontas soltas, se eu descartar isso no lixo comum, pode machucar quem está manuseando. Se eu mandar resíduo de vidro junto com o papel, com o plástico ou com o isopor que gera na sua obra, isso pode causar um acidente em quem está manuseando. Eu não comento nesse momento aqui, eu não tenho tempo hábil para isso, mas um dos contextos da Política Nacional de Resíduos é fomentar a sociedade, né? Ele traz o resíduo como uma fonte de receita, de capital para as pessoas. Então, eu tenho que evitar, eu tenho que manusear dentro do meu empreendimento, dentro da minha casa, dentro do canteiro de obras, de forma adequada para que eu não leve ou exponha a pessoa que está atuando na separação daquele resíduo posteriormente. Eu vou pensar em metas e procedimentos para minimização. Então, toda vez que você traz o treinamento para coleta seletiva, organizar o seu canteiro, onde você vai deixar cada resíduo, tudo isso entra, né, como conceito. Porque a meta, ela não precisa ser obrigatoriamente ou somente estabelecida com relação à quantidade de resíduo gerado, mas pode ser função de treinamento e conscientização. Isso também cabe aqui dentro. E entendam também, quando eu tenho meta, eu tenho que medir, eu tenho que gerenciar aqui. Então, por isso, ele vai te remeter a controle na geração e organização dos seus resíduos. Eu vou pensar aqui em medidas saneadoras dos passivos ambientais. Então, são dois contextos numa obra. Primeiro, quando eu faço a minha obra, eu não posso enterrar, como antigamente se fazia, as minhas telhas de amianto. Tecnicamente, né, dá para fazer um parênteses, né, o amianto ele é um problema ocupacional, né, que a gente deixa ali, ele não tem um problema de ambiental, né, no geral. Mas se eu fizer isso, eu vou estar deixando um passivo, uma coisa armazenada no solo, que vai ficar perdurando lá por milhares de anos. Então eu não posso deixar isso. Então eu tenho que remeter essa informação. Não criar isso dentro da minha obra. E num outro aspecto eu fui fazer uma obra, construir um prédio e identificamos um passivo ambiental. Achamos um presente ali no terreno, uma área contaminada. Então você vai ter que tratar isso dentro do seu plano também. Então ele fica uma coisa maior, mais complexa aqui, né? Eu vou ter uma periodicidade de revisão desse plano, né? Eu recomendo, não tem isso descrito adequadamente,
o plano eu recomendo que ele seja revisado a cada 2 anos, né, no máximo, dependendo do tamanho da sua obra, né? Porque se ele for um plano para uma obra de 6 meses, ele não tem, ele tem começo, meio e fim e pronto. Ou ele pode estar ligado num plano maior da empresa, né? A empresa tem aquilo ligado a um outro planejamento, pode ser dessa forma. Ou no licenciamento, então tenho empresas que o plano de gestão de resíduos da construção civil, ele está ligado a uma empresa, então eu vou ligar isso, a vigência dele, ele não termina porque a empresa não está fechando, ele vai ter sua revisão conforme a entrega para o licenciamento. E aí uma terceira figura seria o seguinte, às vezes um município, e aliás essa é a prerrogativa desejável, o município estabelece regras. Então tem município que coloca anual, o que eu não acho adequado. Tem outros municípios que colocam isso a cada 2 anos, ótimo. E aí a cada ano eu entrego ao município um racional do que eu destinei de resíduos. Lembrando, né, que tem um lembretezinho que se o município não tem isso, eu não estou dispensado de fazer o plano de gestão de resíduos. Um ponto bastante questionado normalmente é esse aqui. Para elaboração, implementação e operacionalização, para elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento do plano, você vai ter que ter um responsável técnico devidamente habilitado. Então aqui eu tenho 3 segmentos. Muitas vezes o pessoal contrata o consultor para elaborar o plano de gestão. Ok, ele contratou e entregou. Mas a implementação dele e a operacionalização vão ter que ter um responsável técnico. Vai ter que estar definido. Então, no gestor da obra, no engenheiro responsável ou arquiteto responsável dessa obra, vai ter que ter vinculado o plano de gestão de resíduos. Um deles para entrega e outro deles para o monitoramento e operacionalização. Então eu tenho que ter a ART devidamente emitida. Quem é que pode emitir esse plano de gestão? Ele tem que conseguir emitir uma ART. Então, se um biólogo emitir, tem sido aceito o plano de gestão de resíduos dessa forma. O ideal, quando a gente está falando em construção civil, seria alguém que tenha esse conhecimento técnico, ok? Mas, assim, ele é aceito. Então, um administrador de empresas pode conhecer tudo de gestão de obra, pode ser um maior expert da área. Porém, como ele não consegue emitir uma ART, então a gente não costuma aceitar isso. Então, tem prefeituras que pedem que quando você entrega o plano de gerenciamento, que também entregue a ART emitida, ok? Eu vou contextualizar uma coisa que vai valer para todo tipo de indústria, todo tipo de canteiro de obra, todo o contexto que você tiver envolvido. Então, eu tenho um negócio, está aqui representado por uma indústria. Essa indústria ela tem a entrada de matéria-prima, utilidade, mão de obra, ela processa isso e vai ter na saída produto, emprego e lucro, que é o que se deseja. Ah, mas eu sou uma ONG, uma organização sem fins lucrativos. Tudo bem, eu tiro o lucro, mas eu vou ter entrada de matéria-prima, utilidade, saída, produto e emprego, ou cooperativa, o que quer que seja. Dentro desse conceito, eu posso ter outros tipos de estabelecimento, eu posso ter um hospital, eu posso ter uma obra, ou da construção civil, que é o que nós fazemos, ou uma prefeitura. Tanto faz, eu acabo trazendo toda essa contextualização para um único pano de fundo, que é a política. E aí, trazendo a qualidade, é um processo. Então, eu penso que eu tenho um processo macro, que aí eu posso submeter isso a qualquer tipo de empreendimento, eu tenho entradas, eu tenho saídas. O que não se deseja, o que o empresário, o que o gestor público, que nós não queremos, em geral, em todo tipo de empreendimento, são as saídas
indesejadas. Resíduos, efluentes ou emissões atmosféricas também nós não desejamos. E agora, para trazer para a nossa palestra do que a gente está conversando aqui, eu tenho os resíduos, que é o que eu vou me ater. O resíduo eu vou ter uma armazenagem deles, que eu gero aqui dentro do meu empreendimento. Daqui eu vou ter um transporte, eu vou enviar isso para ser transportado de alguma forma para algum lugar e ser destinado. Esse destino pode ser um bota fora homologado, né, um aterro, pode ser uma reciclagem, como for. Para falar na nossa linguagem aqui, a gente vai pensar na armazenagem dentro da obra. Então, essa armazenagem, ela segue conceitos e diretrizes de armazenagem de resíduos perigosos, de armazenagem de resíduos industriais, tem até uma norma regulamentadora sobre isso. Eu tenho uma norma de classificação, de documentação, eu tenho vários documentos que são normalmente voltados mais para a indústria, porém eles servem também e são aplicáveis, porque na hora que você tiver um acidente, um incidente dentro da sua obra, elas serão referenciadas sim pelo perito. Eu tenho uma situação de classificação de resíduos, que é pela NBR 10.004, classe 1, classe 2, que é perigoso e não perigoso. Aí depois tem o inerte e não inerte, que é o que a gente mais trabalha na obra da construção civil. Eu tenho, numa situação de resíduo de um hospital ou de uma clínica, eu tenho uma outra classificação de resíduos, que se eu estiver fazendo um trabalho numa clínica, eu vou ter que levar isso aqui em consideração também. E tenho a nossa norma de referência de classificação de resíduos da construção civil, que é onde eu vou me ater um pouquinho mais, que é essa resolução CONAMA 307. Eu entrei agora na resolução, porque ela diz sobre classificação de resíduos, ela tem uma ordem que eu não segui na minha apresentação, porque ela já está sendo abrangida na Política Nacional de Resíduos, que é superior a essa resolução. Então, ela diferencia, e é isso aqui que eu tenho que fazer a separação dos meus resíduos dentro da obra, entre reutilizáveis, como classe A, ou recicláveis, classe C, que não tem tecnologia disponível no momento, ou classe D, perigosos. Isso aqui, essa separação, essa classificação, eu vou ter que ver, conforme a região onde eu estou instalado, qual é a obra que eu estou fazendo. Porque se esse meu material de concreto, argamassa, esses resíduos de bloco, que são inertes, né, que são tranquilos de se destinar, se forem blocos, tijolos refratários, por exemplo, de uma caldeira que estejam impregnados com óleo, pronto, ele já vem aqui para a classe D, perigoso, porque teve um contato com óleo. Se por acaso teve contato com óleo ascarel, então eu tenho que ver a situação onde eu estou inserido. Se os meus recicláveis aqui de papelão, tiverem contato com o pessoal lá da manutenção que usa esse papel, esse material para conter um óleo, por exemplo, que esteja vazando de um veículo, esse papelão já era, eles viraram resíduos perigosos, e isso acontece. Então eu vou ter que gerenciar isso dentro da minha obra. Para fora da minha obra, a gente vai ver agora como é que eu gerencio isso. E eu nunca posso esquecer que eu tenho uma outra norma também soberana aí, que é a classificação de resíduos 10.004. E tem uma outra resolução IBAMA também, IBAMA 12 ou IBAMA 13, IBAMA 13, isso, IBAMA 13, que foi lançada em 2012, que eu também tenho que competir aqui na questão da classificação. Por isso ele fica um pouco mais complicado. Então a gente viu o processo de armazenagem. O transporte desse resíduo, ele segue a legislação de transporte convencional, se for o resíduo não perigoso. Se você tiver o resíduo perigoso, e a gente tem telha de amianto, a gente pode ter resíduo com óleo, eu posso ter resíduo de material com tinta, então neste caso aqui, ele é perigoso, e aí eu tenho que seguir a normativa de transporte, que ela é bem encardidinha, né? É uma norma pesada aqui,
que é essa ANTT 5232, que foi revisada em função dessa resolução 5848 agora no final do ano. Então, para o transporte, independentemente de você ter feito toda aquela classificação de resíduos, eu vou ter que olhar aqui, ó, a classificação de transporte de produto perigoso. Eu vou ter que saber se o meu resíduo, o meu material que eu estou despachando, se ele é classificado como perigoso aqui no transporte. E aí tem toda uma normativa que a resolução CONAMA que a gente viu anteriormente não trata. Ela trata só da organização dentro do canteiro. E eu tenho que ver isso para fora. Eu tenho que ter para todos os resíduos o manifesto de transporte de resíduos ou controle de transporte de resíduos ou qualquer documento que o valha que descreva qual era o resíduo, qual é a quantidade e para onde vai. Aqui eu tenho um contexto que é de embalagem homologada. Lembra que a gente falou de resíduo perigoso? O resíduo perigoso ele tem que ir em embalagens compradas para essa finalidade. Eventualmente, você utiliza embalagens que já eram homologadas e que têm a mesma capacidade, condição técnica. Mas eu preciso sim desse tipo de material. O sucateiro, o cara que tira papel e plástico, ele vem com aqueles big bag gigante, todo furado. Esse big bag não vai servir para você tirar telha de amianto, por exemplo. Não vai servir para você tirar resíduo contaminado com óleo. Aquele plástico, aquela estopa que ficou contaminada com óleo, não vai ser em qualquer tambor que você vai poder pôr, não. Ele é bem mais, ele não pode ir na caçamba de jeito nenhum, que é crime ambiental. Eu vou pensar na compatibilidade. O resíduo da construção civil tem menos problema de compatibilidade. Isso aqui é mais para o resíduo químico, aí é mais sério, né? O meu caminhão para resíduo perigoso tem que ser homologado pelo Inmetro. Olha que beleza isso, hein? Eu tenho que checar isso também. Eu tenho que ter um conjunto de EPIs, EPCs dentro do caminhão. O motorista tem que ser certificado, tudo isso para resíduo perigoso, tá? Tudo isso aqui para resíduo perigoso. A única coisa que vale para qualquer caso é o MTR aqui, ou o CTR que seja. E para poder saber se tudo isso está certo, eu faço um checklist. Então essa é a minha condição. E uma obra sempre gera resíduo perigoso. E a gente está falando aqui em como que vai gerenciar isso de forma correta, né? Isso foi para transportar. O meu destino, ele tem que receber o MTR ou o CTR, porque ele saiu da obra inicial, e depois ele tem que voltar carimbado, assinado pelo meu destino, né? Que aquele material chegou. Se eu tiver em outro estado, isso aqui é online. Dependendo da cidade em que você estiver, ele também pode ser pelo sistema Sigor online, que é da CETESB, mas ainda não está operando, inclusive hoje está fora do ar. Eu vou ter um certificado de destinação de resíduos, nem sempre isso é emitido, tá? É mais para resíduo perigoso, mas seria interessante ter um relatório do aterro, né? No construção civil eles não fazem tanto isso. O CADRE, quando eu tenho resíduos perigosos, eu preciso sim de um CADRE e a sua obra não está dispensada disso. Então, se eu tiver aqueles resíduos do ar-condicionado, resíduos com óleo, eles vão entrar nessa condição aqui, vai precisar estar emitindo um CADRE, que é uma licença da CETESB para que você tire seu resíduo da sua obra para um outro lugar. Aí é muito interessante que você pode me perguntar assim, não, mas a minha empresa lá na matriz tem o CADRE. Ok, o CADRE é referenciado por endereço, então na sua obra você não tem o CADRE, então você tem que tirar de lá ou por lá. Eu vou pensar em materiais da logística reversa, que é aquela ideia que a gente comentou um pouco, e para quem é fornecedor de produtos como refrigerantes ou Johnson & Johnson da vida, aí, eles estão muito envolvidos nesse ponto. Não é tanto o nosso caso aqui. E ao final de tudo isso, eu tenho que emitir um inventário de resíduos, o plano de gestão de resíduos, eu tenho alguns documentos obrigatórios. Para fazer um
uma síntese em 4 passos, já caminhando para o final da apresentação aqui. O passo número 1, eu tenho a descrição da empresa. O que é que eu estou fazendo ali? Eu estou construindo um prédio, eu estou reformando uma academia, né? Eu coloco a referência da minha empresa e também do empreendimento que eu estou fazendo, né? Para ter endereço, para ter um lastro de tudo aquilo que está ocorrendo. Eu vou pensar no fluxo de entrada de materiais, então eu tenho que pensar nesse mapeamento de processos internos e tal. Se eu vou ter a construção de um prédio, se eu tenho a construção de um hospital, então eu tenho materiais radioativos ou não, eu tenho todo esse contexto importante para pensar. Então eu trago lá da qualidade a ferramenta de mapeamento de processo, que facilita você a gerenciar o seu processo e entender o que você vai ter que implantar, né? É recomendado isso. Eu vou pensar no resíduo propriamente dito, então eu vou ter um fluxo de coleta interna, eu vou ter responsabilidade, então eu vou ter o operador que vai ter que estar manuseando aqueles resíduos e quem é que vai estar. Porque a coisa mais, um problema que tem é quando tem que transportar internamente, pede o carrinho emprestado, pede empilhadeira, em que caminhão que vai. Então assim, está definido que alguém tem que gerenciar isso, que alguém tem que pegar, porque o azulejista não quer mexer no resíduo, né? O telhadista também não, ele larga num canto. Então, quando isso está definido, fica tudo muito mais fácil, são as responsabilidades. Eu tenho que ter uma área, né, para acondicionamento e armazenamento. Vou pensar em caracterização e classificação, que é aquilo que a gente pensou, ABCD, né, e resíduos perigosos têm um ponto sério aqui, né, de ser levado em consideração. Eu tenho que pensar em identificar e rotular. Então, resíduo de papel, de plástico, você põe lá madeira, você põe uma plaquinha lá, madeira. Mas quando eu tenho resíduos que contêm óleo, que contêm amianto, eu tenho uma obrigação de criar fichas de emergência para ele, ficha de dado de segurança de resíduos. Isso está na lei, é obrigação, é Ministério do Trabalho, né? Então eu tenho, para os perigosos, ele tem toda uma tratativa mais complicada, mais complexa. Para fora da empresa, eu vou pensar em transporte externo. A maioria dos caminhões de entulho é só regulação de transporte normal, mas os perigosos têm aqueles detalhes que eu comentei. O tratamento e destinação final. Eu não entrego papel e plástico para carroceiro. Não dá para trabalhar dessa forma. Eu pego o meu papel e plástico e entrego. Pode ser uma cooperativa, mas ela tem que estar homologada para aquela finalidade, ela tem que estar licenciada para isso. Se não tiver licenciada, eu não entrego. Não posso recomendar que você faça isso, porque pode ser um crime ambiental. De tudo isso, eu olho a responsabilidade presente e futura. Disso tudo aqui eu dou treinamento para as pessoas, pensando em coleta seletiva, separação de resíduos, organização. Eu vou pensar nos EPIs que as pessoas têm que usar. Eu vou pensar em responsável técnico. Não é só o responsável técnico da obra, do plano de gestão de resíduos. Eu vou ter documentos de controle. Eu preciso do documento dizendo quantas caçambas de entulho foram retiradas. Eu quero saber isso. Eu preciso reportar isso. Eu preciso ter ideias de redução para poder estabelecer meta e ação de minimização. Tudo isso com a legislação pertinente. Então, eu tenho que olhar a legislação federal, estadual e municipal, porque o município às vezes tem regulações para isso, uns mais do que outros. Feito tudo isso, eu coloco num caderno como se fosse um TCC. Toda essa contextualização que a gente falou, eu coloco, monto lá com referências bibliográficas, com legislação e tal, organizado com índice. Isso daí vira como se fosse um TCC que você entrega lá no trabalho de curso, de conclusão de curso. Então, feito isso, você vai entregar isso no órgão ambiental, na prefeitura. Ah, a prefeitura não pede, tenha com você, tá bom? Então,
né? Finalizando aqui, eu tenho aquele mesmo diagrama meu, que é da empresa, né? Gerando resíduos, armazenando, transportando e destinando. Eu pego o quadro número 1, que é a descrição da empresa, do fluxo, processo produtivo, como é que eu armazeno esse resíduo, fluxo interno, transporto, destino, responsabilidades em geral, fechando todo o ciclo, né? A gente tem que pensar qual é a sua pegada. Posso pensar só em obras? Se você estava esperando que eu falasse sobre o bloco, sobre a telha, isso a gente pode conversar agora, terminando, né? Mas o contexto geral que vale para todos é esse aqui. Vale para uma clínica dentária, vale para um escritório de tatuagem, vale para gente que trabalha na construção civil, para um hospital ou para uma indústria montadora de veículos. Tudo isso vale. Então, qual é a sua pegada que você vai deixar aí para frente, né? O que é certo, independentemente do que todo mundo esteja fazendo. Então aqui, meu nome, meu contato, né? O site da minha empresa, meu telefone para WhatsApp, se quiser mandar, né? O LinkedIn, fiquem à vontade aí para entrar em contato comigo. E aí, passando assim, a próxima apresentação que nós teremos será no dia 9, na terça-feira da semana que vem, às 14 horas, com a Marinéia, que vai falar sobre acessibilidade. Então, a gente já deixa o convite aqui para que vocês participem. Por isso, quero agradecer o Para Construção com a Andréia aí pela oportunidade e agradeço a vocês todos por terem aí me aguentado a gente falando esse período todo aqui. Muito obrigado, viu? Um grande abraço para vocês. Namastê. Obrigada, viu, Wagner? Namastê. Muito obrigada, gente. Boa tarde a todos. Obrigado. E por hoje é isso. Cadastrem seus serviços em nosso portal, inscrevam-se no nosso canal, sejam bem-vindos e bons negócios.